noite, meus irmãos, minhas irmãs, os irmãos que estão também nas suas casas. Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. O tema do nosso culto hoje é Homens, levantem-se. Homens se levantam pelo amor e poder de Jesus Cristo, o Salvador. Eu quero convidar os irmãos a nós orarmos nesse momento. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Pai amado e Deus querido, obrigado, Deus, porque estamos nessa noite reunidos em Sua presença. Obrigado porque o Senhor é Deus de amor, de graça e de perdão. E obrigado, Pai, porque a experiência que nós temos em nosso coração é de desfrutarmos de todo o carinho e o perdão do Senhor. Olhamos, ó Pai, para a palavra do Senhor, vemos, ó Deus, que o Senhor enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, como Pai amado que o Senhor é, para nos salvar, nos redimir do pecado. E então engrandecemos o seu nome, porque através de Jesus Cristo, através do que Jesus fez pela nossa vida, toda a vida pode se levantar de uma vida de pecado e se colocar pela graça do Senhor diante do Senhor. Por isso, Pai, nessa noite que estamos aqui prestando esse culto, que o Senhor receba todo culto, todo louvor, toda adoração dos nossos corações aqui, dos irmãos que estão em seus lares. Ó Pai, cuida também daqueles que estão trabalhando. Ó Pai, nós sabemos que há alguns irmãos que estão trabalhando, que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja. E também, ó Pai, cuide de todos os corações, pois dependemos do Senhor. Ó Pai, aqueles irmãos que porventura não estão aqui e não vão acessar também, ó Pai, por não desejarem estar acessando, estar cultuando, que o Senhor tenha misericórdia de suas vidas. Que o Seu Santo Espírito os convença de pecado, de justiça e de juízo, e que a obra que somente é do Senhor seja feita para a glória de Seu nome. E no mais, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos a ficarem em pé aqui, né? E vamos cantar Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, formou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou.
pé nós leremos o Salmo de número 1, que vai estar projetado aí. Vamos ler todos juntos e vamos adorar o Senhor com essa leitura também. A uma só voz, não é? Vamos ler esse Salmo. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Louvado seja Deus pela palavra dele. Nós cantamos que ele é fiel. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Adoremos o Senhor com toda a convicção que temos da fidelidade do Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, convenção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, convenção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, convenção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Nós vamos orar nesse momento, irmãos, adorando o Senhor pela sua fidelidade, pela toda a glória que pertence somente a Ele. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar para estar orando. Irmã Carol, por favor, vem aqui o microfone, irmã, por favor, e ore ao Senhor adorando o nome do Senhor nesse momento. Você que está na sua casa, vamos orar juntos. Vamos orar. Querido Deus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome.
Agradecemos pela tua fidelidade, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado. Pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração e que seja em espírito e em verdade. Abençoa cada irmão, abençoa a vida do pastor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Os irmãos podem sentar, não é? Homens se ajoelham diante do altar do Senhor para que Ele os levante confiados em seu grande amor. Nós vamos, nesse momento, nós damos boas-vindas a todos, nós não temos ninguém que nos visita aqui, mas nós, você que está na sua casa, né, bem-vindo a esse tempo. Se você não faz parte da Primeira Igreja Batista em Três Pontas, você é bem-vindo também no nosso culto, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos cantar, te agradeço, ó Pai, e vamos louvar o nome do Senhor. Agradeça a Deus pela sua vida, pela sua família, agradeça pelo sustento que Deus tem dado. Agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito, Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito, Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito, Senhor. Te agradeço, ó Espírito Senhor. Meus irmãos, nós vamos nesse momento ter um momento de oração. Hoje é dia do homem batista. Nós queremos agradecer ao Senhor por todos os homens, né, batistas, por todos aqueles que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e vivem para a glória e honra do seu Salvador. Então é muito bom nós podermos agradecer nesse momento, mas também nós vamos orar. Nós vamos orar por motivos que nós precisamos, né? Talvez você tenha algum motivo aí no seu coração que você precisa que estejamos orando, e esse é justamente o momento para nós orarmos e colocarmos diante de Deus. E um momento de gratidão, de intercessão realmente, porque podemos estar aqui cultuando ao Senhor e porque Deus nos tem dado mais esse dia, né? E eu quero perguntar se você tem um motivo de oração, para você ficar em pé, só para você identificar: eu tenho isso, que preciso que Deus esteja cuidando da minha vida, do meu coração. E eu quero convidar para estar orando, eu quero convidar o irmão Clóvis. Irmão, vem até o microfone, por favor. O irmão vai orar pelos pedidos, tá? Pelas pessoas que precisam, tá bom? E o irmão vai orar, lembrando de orar pelo nosso Brasil. São mais de 35 mil mortos, não é isso? É isso, né? É muito triste, irmãos, 35 mil famílias enlutadas, é muita gente, não é? Então, vamos estar orando também pelas necessidades. Depois eu quero convidar a irmã Ellie, a irmã viu o microfone também, e agradecer a vida dos homens. Hoje é dia dos homens. Assim que o irmão Clóvis orar, irmã, ore, por favor, aqui ao microfone. Tá bem? Senhor Deus, te agradecemos porque podemos estar aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, ó Pai. Obrigado. Sabendo da Sua grandeza em nossas vidas, ó Deus. Amém. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu mais esse dia,
esse culto que estão fazendo aqui para Ti, Senhor. E queremos, ó Pai, colocar diante de Ti o nosso Brasil, ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, cuidando dessas famílias enlutadas, que o Senhor esteja amparando essas famílias, ó Deus, dando sabedoria às pessoas, ó Pai, envolvidas na saúde, para que logo, ó Pai, seja descoberta uma vacina e que ponha fim, ó Pai, nesse caos, ó Deus. Que o Senhor esteja, ó Pai, olhando pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, ó Deus, federais, estaduais, municipais, ó Pai, para que eles sigam os seus caminhos, ó Pai, debaixo da Tua mão, ó Pai, seguindo, Pai, o Teu propósito e fazendo tudo o que tem que fazer debaixo da Sua ordem, ó Deus. Também Te peço, ó Deus, pelos pedidos dos irmãos que aqui estão, dos que em casa estão também, que o Senhor esteja atendendo, ó Deus, conforme a Tua vontade. Obrigado mais uma vez, Te agradeço por tudo, ó Pai. Te peço que perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, ó Deus, as nossas imperfeições, ó Deus. Cuida de nós e recebe, ó Senhor, essa oração em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, nós continuamos a falar com o Senhor, ó Pai, em oração. E nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo seu cuidado, ó Pai, conosco a cada dia, pelo seu amor, ó Deus, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, ó Pai, onde temos que estar separados uns dos outros, ó Deus, mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós em todo esse tempo, ó Pai. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Neste momento, ó Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, a vida dos homens, ó Deus. Pai, o Senhor conhece cada um deles, foi o Senhor que os formou, ó Deus, e que o Senhor, ó Pai, trabalhe na vida de cada um deles, ó Pai. O Senhor sonda o coração, o Senhor sabe de tudo que eles precisam, Pai. Que eles possam, ó Deus, estar dispostos a ser usados pelo Senhor, ó Pai, e fazer diferença onde eles estiverem, ó Deus. Que os seus corações, ó Pai, estejam abertos para aprender da sua palavra a cada dia, ó Deus. Que eles sejam homens, ó Pai, que façam a diferença onde eles estiverem, ó Deus. Que eles possam, ó Pai, transmitir o seu Espírito, transmitir a sua luz, ó Deus, e mostrar, ó Pai, às outras pessoas que só o Senhor é o Salvador das nossas vidas, ó Deus. Eu clamo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. 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 Deus abençoe os homens. Então, os irmãos podem se sentar. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, né, dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler versículos 32 a 34, e é o texto da nossa mensagem nessa noite. Atos, capítulo 9, versículos 32 a 34. Atos 9, versos 32 a 34. O tema que eu quero falar com os irmãos hoje sendo o dia do Homem Batista, eu quero falar: homens, levantem-se. Homens, levantem-se. Meus irmãos, eu estava, uma das vezes que eu fui a Cristolândia ali em Belo Horizonte, e lá a gente encontra diversos tipos de pessoas sofridas, escravas do vício, terrível. Tinha um senhor lá de, mais ou menos, eu acho que ele é um pouco mais velho que eu, talvez tinha uns 50 e poucos anos. E o pastor Otílio perguntou: como o senhor chama? Ele disse o nome. O semblante dele era de mais de 60. Aí o pastor Otílio perguntou para ele: quanto tempo você está escravo nas drogas? Ele falou: fazem 37 anos. Aquele homem, ele estava buscando uma oportunidade para se levantar. E eu, ouvindo tudo aquilo, e outros que ele comentou lá, muito triste. Tinha lá um senhor que o filho estava levando o pai para ser cuidado do quê? Da droga.
E, independente de ser homem ou mulher, hoje é dia do homem batista, o texto aqui fala sobre um homem. Mas eu gostaria que nós pensássemos se nós, em nossa vida, nós não precisamos nos levantar. Certa vez eu vi um filme, assistindo um filme com a Ângela, de um rei que queria ficar cada vez mais no poder. E é um filme tinha um pouco de questões assim, de muito misticismo, mas esse rei, para se firmar no poder, ele pegou e fez lá um acordo com um demônio, e nesse acordo com aquele demônio ele tinha que sacrificar alguém do sangue dele. Quem que ele sacrificou? A esposa. A filhinha dele era pequenininha na época, no filme. Depois ele precisava novamente de renovação do quê? De poder. E ele chegou com a filha no braço, talvez a filha com 17 anos, abraçou a sua filha e disse a mesma coisa que tinha dito para a esposa: filhinha, eu te amo muito. Pai, o senhor está esquisito, o que o senhor está fazendo? Daí ele pegou, igual fez com a esposa, tirou o punhal e apunhalou a filha, derramou o sangue da filha, para que ele pudesse ter o quê? Poder. Quando eu vi aquela cena, eu fiquei pensando quantos homens, por causa do seu egoísmo, do seu orgulho, por causa do pecado, se prostram diante dele. Matam suas famílias. Muitas vezes não literalmente, mas matam toda a sua vida por causa de um pouco de prazer e de um pouco do quê? De poder. Hoje de manhã foi citado na escola bíblica o caso de Esaú e Jacó, lembra-se? Esaú, o primeiro momento que tem lá de embate com seu irmão Jacó, ele vende o seu direito de primogenitura por o quê? Um prato de lentilhas, né? Um prato de sopa de lentilhas. Quando a gente olha lá, mas como Esaú era ruim, né? E Jacó? Tanto quanto. Homens que viviam na ilusão, presos, que precisavam se levantar de uma vida de pecado. Meus irmãos, quantas vezes nós vemos isso? Eu estava ouvindo ontem, eu publiquei no Facebook, se você tiver Instagram também, pode olhar, dá uma olhadinha no testemunho do pastor Fernando Brandão, da sua conversão. Publiquei ontem lá que ele fez ontem, eu vi, e ele dizia do seu pai. E ele dizia daquilo que aconteceu na família dele. E aí eu vi que o quê? Que um menino que tinha um pai que bebia muito, sofria demais, Deus o levantou de uma vida sem esperança e sem paz, como ele mesmo diz, para a vida de salvação em Jesus. Ele diz: Jesus transformou a minha vida, e esse é o resumo da minha vida. E eu gostaria de dizer para os irmãos, e nós? Do que nós precisamos o quê? Nos levantar. Do quê? Do que precisamos nos levantar? Olha o texto bíblico. Lucas escreveu em Atos, né? Atos, eu estou com Lucas na cabeça. Atos capítulo 9, versículos 32, na realidade 32 até o 35, não é? Aconteceu o quê? Viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa cama, pois era paralítico. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Ele logo o quê? Se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais um momento. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos estar lendo a sua palavra nesse momento. Nós podemos, ó Pai, nos debruçarmos diante da sua graça poderosa. Nós podemos, ó Pai, desfrutar de todo o trabalho do seu Santo Espírito, que nos convence de pecado, de justiça e de juízo, que ilumina as nossas mentes para entendermos a sua palavra. Ó Pai, nós podemos desfrutar desse privilégio agora. E, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine a palavra ao coração e que nós aprendamos ela, praticando aquilo que o Senhor há de ensinar à nossa vida nessa noite. Ó Pai, embora a mensagem ela tenha um tema e todo direcionamento aos homens, que cada coração, homem e mulher, seja edificado e confrontado com a sua palavra para a glória do seu nome. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos,
Hoje, então, é dia do Homem Batista, primeiro domingo de junho. E eu quero dizer aos homens uma coisa que a Bíblia diz. Temos aqui homens, né? E eu quero dizer para vocês uma coisa que a Bíblia diz. Não é coisa que eu falo, não. Eu falo aquilo que o quê? Que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a nós, homens, foi dada a tarefa de liderarmos nossos lares. Liderarmos nossos lares. E, consequentemente, nós somos desafiados a liderarmos a história. Eu não estou desprezando de forma alguma as irmãs, nem as mulheres. Mas essa é a tarefa dada por Deus. Se invertemos isso é errado, é pecado. Mas essa é a tarefa dada por Deus na criação. Quando homens, então, fogem deste intuito divino, seja na família ou em todos os âmbitos da sociedade, esses homens pecam e colocam fardos pecaminosos nos ombros de outros. Fardos esses pecaminosos que trazem prejuízos, podemos dizer assim, prejuízos ferozes à história da vida humana. A gente vê a história humana, a história da igreja, às vezes até a história das nossas vidas, recheada da falta de compromisso dos homens. E por isso Deus, Ele nos chama hoje a nos levantarmos e assumirmos o papel e a função que Ele mesmo deixou estabelecido onde? Na palavra dEle. Foi Deus que deixou. Quando olhamos para o texto bíblico aqui, irmãos, então, nós devemos olhar aqui, olha aí o versículo 34. O que Pedro falou para Enéas? Jesus Cristo te cure o quê? Levanta-te, arruma o quê? Tua cama, e diz aqui que imediatamente Enéas o quê? Se levantou. Por isso o quê? Levantem-se. Homens, levantem-se. Meus irmãos, Pedro, quando nós olhamos para esse homem, para esse personagem, Pedro foi um homem que foi levantado como discípulo de Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus chama ele, João e outros, e diz: vinde após mim, e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Então, depois dessa experiência individual com Jesus, Pedro tornou-se um servo. Pedro foi feito, né, pelo Senhor, um instrumento do Senhor, sendo usado para levantar outras vidas por Jesus Cristo. Esse é o grande resumo da história do apóstolo Pedro. Meus irmãos, mas quando nós olhamos aqui, esses versículos aqui, esses 4 versículos desse texto, que parece uma narrativa tão curtinha, e parece que um momento tão curto que aconteceu, mas nós temos por detrás disso um contexto tão amplo, tantas coisas acontecendo. Meus irmãos, o que Pedro fez com Jesus mesmo? Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus. Ele tinha negado Jesus lá no momento crucial. Mas ele foi restaurado pelo Senhor, João capítulo 21, e agora ele é o líder dessa comunidade de crentes, dessa comunidade aqui, como nós vemos no capítulo 1 de Atos, versículo número 15. E ele lidera essas pessoas, 120 pessoas mais ou menos. O capítulo 2 de Atos, de 1 a 36, mostra que Pedro ele é capacitado pelo Espírito Santo de Deus, junto com os demais da igreja, para ser usados pelo Senhor. E ele começa então a liderar aquela igreja que crescia, que vivia perseverante na oração, no ensino dos apóstolos, lembra? Atos 2, 42, 47, e que crescia pela graça do Senhor, pessoas que iam se convertendo pela graça de Deus. Capítulo 3, juntamente com João, ele é usado para restaurar a vida física e espiritual daquele coxo que ficava sentado na porta formosa do templo. Por causa disso, ele enfrenta consequências terríveis por falar a verdade. Olha lá capítulo 3 de Atos, abre a sua Bíblia lá comigo. Capítulo 3, versículo de número 11, até capítulo 4, versículo 31, tem todo essa narrativa daquilo que Pedro e João enfrentaram por quê? Por curar um homem em nome de Jesus. Mas o que eles fazem? O versículo 18 ao versículo 20 do capítulo 4, quando eles são arguidos, né, diante do sinédrio, o que eles respondem? Diz o texto assim: e chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas respondendo quem?
Pedro e João lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus. Versículo 20: pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aquele homem que antes tinha negado Jesus, agora o quê? Ele confessava Jesus com toda a história da sua vida. Mas também, quando nós olhamos um pouquinho para frente, né, Pedro também, como líder, ele foi levantado pelo Senhor e exerce uma disciplina muito séria no meio da igreja, irmãos, em obediência ao Senhor. Atos capítulo 5, versículos de 1 a 16, tem o texto aí, quando aquele casal, né, o nome do casal é Ananias e Safira, tenta enganar a Deus, tenta mentir para Deus, o que ele faz? Ele trabalha isso, diz o texto, eles morrem na frente de Pedro, um de cada vez, não é? Eles caem mortos lá. E depois diz o texto que um grande temor tomou conta da igreja e de todos que ficaram sabendo o quê? Dessa notícia. Quem que Deus estava usando? Pedro. Aquele homem que Jesus encontrou lavando as redes porque não tinha pescado nada. Mas Jesus o levantou daquela vida de pescador e de pecador para ser um pecador arrependido, para ser alguém usado por ele. E quando nós olhamos ainda, irmãos, Pedro é usado por Deus em toda essa região aqui em Lida, não é? Como está aqui, com Enéas e Tabita, que logo depois está no capítulo 9, versículos 36 em diante, a ressurreição de Tabita. Ele é usado em Cesareia, na conversão de Cornélio e da sua família, no capítulo 10 de Atos. E Deus o livra da morte no capítulo 12, versículos de 1 a 19. Herodes mata Tiago. Mas quando ele pretendia fazer o mesmo com Pedro, o que acontece? Deus liberta Pedro do cárcere, de forma maravilhosa da prisão. E aquela história maravilhosa que nós temos, aquela narrativa tremenda que nós temos da ação de Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para isso, nós vemos que Deus levantou Pedro para ser usado por quem? Por ele mesmo. Deus levantou Pedro para ser usado por ele mesmo. O que nós olhamos para o texto, nós vamos descobrir algumas coisas na vida de Enéas, e nesse acontecimento entre Pedro e Enéas. Meus irmãos, é que Deus nos chama hoje, Ele quer também nos levantar para sermos também poderosamente usados por Ele. E agora eu abro parênteses, não só os homens, mas também quem? As mulheres, todos, para sermos poderosamente usados por Ele, tendo nossas próprias vidas, o testemunho, como resposta aos anseios de tantos homens e tantas mulheres que precisam também se levantar. Por isso, o Senhor nos chama hoje. O que Pedro disse para Enéas mesmo? Enéas, o quê? Jesus Cristo te cura, o quê? Levanta-te. Jesus Cristo diz para nós o quê? Homens, levantem-se. E o que nós podemos olhar para esse texto, irmãos, e tirar lições preciosas para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos corações, para nós como igreja? Nós precisamos aprender algumas coisas, irmãos, que é uma ordem que Deus nos dá. Homens, o quê? Levantem-se. De que forma? Como Pedro, tendo visão da realidade espiritual. Olha aí o versículo 32 e 33 que nós lemos. Capítulo 9, 32 e 33. O que Pedro estava fazendo? Pedro estava lá em Jerusalém, levantando as mãos para o céu e cantando: não há Deus maior, não há Deus melhor. É isso que Pedro está fazendo? Não, irmãos. Pedro poderia ter orado, Pedro poderia ter feito tanta coisa, mas agora ele estava fazendo o quê? Em resposta, irmãos, à necessidade, à realidade espiritual que havia diante dos seus olhos, Pedro estava em ação. Era um homem que tinha sido levantado por Deus, por Jesus, e ele estava em ação. E a ação dele, irmãos, era que ele tinha a visão da realidade espiritual que ele vivia. Meus irmãos, pasmem, meus irmãos, qual a realidade espiritual que nós vivemos hoje? De perdição, de podridão. E não é, irmão, só lá fora no mundo, muitas vezes é dentro das nossas famílias, dentro da igreja. Por quê? Porque falta enxergar a realidade espiritual que há. Entregamos-nos como aquele homem se entregava 37 anos às drogas.
Entregamos muitas vezes a pecados corriqueiros, culturais, repetentes. E está tudo certo. Pedro ouviu o chamado de Deus para a vida dele. Levantem-se. E ele se levantou, enxergando o que tinha o quê? Diante dele. Dentro dessa realidade, meus irmãos, no versículo 32, nós vemos que Pedro enxergava qual que era a visão de expansão do reino. A visão de expansão. Por que visão de expansão? Olha aí o versículo 32. Irmãos, a realidade do texto, irmãos, é muito interessante. Se nós olharmos um pouquinho antes, versículos de 1 a 19 do capítulo 9, nós encontramos aí quem que se converte? Hein? Quem que está marcado na sua Bíblia se converte? Você na sua casa. Quem que se converte, capítulo 9 de Atos? Hein? Saulo. E o que Saulo era para o Evangelho? Para o caminho. Ele era a praga maior que podia haver em nome dos judeus, em nome de toda a religião judaica, para o caminho. Capítulo 7 de Atos, ele consente na morte de Estevão e tantos outros, como ele mesmo vai confessar na frente, tantos eu deixei que fossem o quê? Mortos, arrastava-os nas prisões. Saulo se converte. E diz o texto bíblico que há, podemos dizer assim, um arrefecimento, né? Se esfria o quê? Toda aquela perseguição ferrenha que os judeus estavam fazendo contra a igreja, que tinha começado lá no capítulo número 8, aliás, no capítulo número 7, logo depois de Estevão, e vem para o capítulo 8. Mas os versículos seguintes dizem, de 20 a 30, que agora Saulo passa a ser perseguido. E no versículo 31, tem um versículo aí que é a chave para a gente entender o que o Lucas está falando para frente e o que ele falando para trás. Versículo 31 diz aí, ó, assim a igreja desfrutava o quê? De paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Então, por que é importante, irmãos? Porque nós vemos aí que a igreja está vivendo um momento tranquilo. Então, Pedro podia estar lá cantando. Não, o que ele faz? Diz o texto bíblico que a igreja crescia pelo encorajamento do Espírito Santo. Mas Pedro, o que faz Pedro? Pedro volta os seus olhos para mais longe. Lembra de João 4,35? Você lembra o que está escrito em João 4,35? Hein? Quando os discípulos chegam lá, Jesus acabou de conversar com a mulher samaritana, e está lá, eles tinham ido para a cidade comprar comida, Jesus estava sentado no poço cansado, e aí eles vêm para Jesus e falam o que para Jesus? Jesus, come. O que Jesus fala para eles? A minha comida consiste em fazer o quê? Vontade do meu Pai. E ele diz, levantai o quê? Os vossos olhos e vede os campos que estão o quê? Brancos para a ceifa. Pedro entende isso. Eu tenho que olhar onde? Mais longe. Eu tenho que andar mais longe. Então Pedro entende isso. Então, irmãos, além da visão de expansão do reino, Pedro tem a visão das necessidades o quê? Espirituais. Versículo 32 diz aqui, aconteceu que viajando Pedro por todo o quê? A parte. Ele chegou também aos santos que estavam onde? Em Lida. As pessoas crentes que moravam naquela cidade. Interessante, irmãos, que eu pesquisei e não consegui descobrir mais. Mas sabe dizendo o que significa Lida? Lida dá ideia para a gente que é a minha Lida, o meu o quê? Sacrifício. Né? Mas Lida é uma aldeiazinha que existia desde o Antigo Testamento. Mudou de nome, passou a ser cidade de... Como que chama aquele deus da Grécia lá, que falam lá? Esqueci o nome dele. Então, cidade dele e tal, e voltou para ser. E hoje, ela é Lude, que fica lá. Fica lá, Lude, a cidade. Mas Lida tem um significado muito interessante que eu não consegui descobrir por quê. Um dia ainda eu vou conseguir descobrir. Significa disputa. Interessante. Dá ideia porque ela ficava numa divisa entre uma região e outra. Então, por isso, o que era uma cidade, o quê? Disputado. Talvez, não sei. Mas Pedro, então, chega nesse lugar chamado Lida, e para visitar os santos, e olha o versículo 33 ali, olha como é lindo o que Lucas escreve. Pedro encontrou ali
certo homem chamado Enéas, que tinha 8 anos, estava o quê? Deitado numa cama, pois ele era paralítico. Irmãos, talvez Lida tenha sido evangelizada por Filipe, capítulo 8. Lembra que Filipe vem evangelizando, versículo 40, ele vai evangelizando. Pedro vai visitar esses irmãos. Ele encontra Enéas, o significado do nome Enéas é louvável. Louvável. E quando a gente olha para ele, como está a situação de Enéas? Deitado numa cama. E a palavra aqui é o quê? Porque ele está o quê? Paralítico. Mas dá a ideia que não era, ele era um senhor já, mas dá a ideia que ele não estava a vida o quê? Toda ali. Quantos anos? 8 anos. Então dá a ideia que foi alguma o quê? Alguma doença. Por exemplo, se você olha lá para Atos capítulo 3, aquele coxo, diz lá que era um coxo de nascença. Aqui era um homem que tinha quantos? 8 anos do quê? De doença. Então, a ideia da palavra paralítico, irmãos, nesse texto aqui, lá em Atos 3 é outra palavra, é coxo mesmo, mas aqui quando fala em paralítico, dá a ideia de alguém enfraquecido, debilitado, que sofre de atrofia dos nervos, ou até alguém que tem fraqueza dos membros, dos braços ou das pernas, no caso que dele era das pernas, né? Ou também dá a ideia, pode ser o quê? Joelhos, o quê? Vacilantes. Então, o que nós entendemos? Que Enéas talvez tenha ficado doente o quê? Aqueles 8 anos. Por exemplo, um dia eu estava com a Ângela no hospital, aguardando uma consulta, que ela foi passar pelo neurologista e tal, e aí tinha um senhor na nossa frente, e a Ângela ia passar pelo mesmo médico que ele tinha passado. E ele perguntou, você vai passar com o doutor tal? Sim. Ele falou, ele mudou minha vida. Eu falei, por quê? Ué, porque eu tive um problema aqui no nervo ciático, eu não conseguia andar mais. Eu estava andando de cadeira de roda. Eu estava aleijado. Eu estava o quê? Paralítico. Mas ele o quê? Fez uma cirurgia e consertou o negócio lá, né? Então o que acontece? Estão entendendo a comparação que eu estou fazendo? Talvez Enéas o quê? Tenha tido algum problema o quê? Nesse sentido. Como muitos têm, às vezes, hoje. Mas o fato é que ele estava há quantos anos? 8 anos. 8 anos naquela cama. Na fraqueza. Irmãos, esse homem tinha uma necessidade física, mas essa necessidade física remetia a um desconforto. E tendo sido visitado por Pedro, nós vemos aí que demonstra claramente que esse era um homem que Pedro, né, tinha visão das necessidades e das realidades espirituais necessárias. Esse homem paralítico, nós podemos entender que ele representa a realidade espiritual de muitas pessoas que estão paralisadas por causa do quê? Do pecado. Meus irmãos, então, queridos irmãos e irmãs, né, não só os homens, Deus nos chama para levantarmos nossos olhos e enxergarmos as necessidades da realidade espiritual que se encontra diante de nós, diante da nossa vida particular, diante da nossa família, na sociedade, na igreja, no nosso mundo. Como que nós enxergamos isso? Essa semana, além do Covid que a gente vive aí, né, que vai ficar na nossa história, né? Não sei se alguém vai escrever, né? Eu vivi o Covid. Mas não é uma lembrança boa, né? Aqui em cima, naquela viga que está ligado o Data Show ali, tá vendo ali onde está preso o Data Show? Tem 2 irmãos que subiram ali um dia e escreveram seus nomes e a data. E um dia, então, alguém vai ver lá. O outro que subiu não escreveu, não, né? Você não escreveu não, né? Mas tem 2 lá que escreveram, então está lá, escrito lá. Então, eu vivi, não é? Mas o que aconteceu mais interessante nesses dias, de trágico? Isso. Como que é o nome do George Floyd? Por que ele foi morto? Irmãos, porque há uma necessidade espiritual pujante, que está fervendo. Esse homem, ele tinha problemas agora, parece. Mas ele foi um dos agentes dos exércitos de salvação na cidade. E é triste, irmãos, nós vemos essas questões. Eu remeto a minha vida, a história, e como foi lembrado de Martin Luther King, pastor batista que lutou e foi morto por causa do quê?
por lutar contra o racismo, segregação racial nos Estados Unidos. Meus irmãos, o que eu quero chamar a atenção é que hoje nós, como Pedro, precisamos levantar com visão das realidades, das necessidades espirituais que há em nosso redor. Irmãos, como resultado desse acontecimento, aí muitas vozes estão falando hoje contra o racismo, tantas coisas, não é? Mas nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, denunciando que há uma realidade espiritual do mal que cresce e precisa ser combatida pelo poder de Cristo, através de homens e mulheres que se levantam contra todo o mal em nome de Jesus. E eu quero dizer para os irmãos e irmãs que eu e você, nós somos as pessoas que precisamos enxergar com clareza a visão de Deus para a nossa realidade espiritual no mundo que vivemos. Eu repito, na minha vida individual, na vida como família, na vida como igreja, no nosso trabalho, na sociedade. Por isso que nós precisamos levantar hoje e agora. Segunda lição que o texto nos mostra: homens, levantem-se com visão espiritual, sim, mas homens, levantem-se pelo milagre transformador do Senhor. Meus irmãos, nenhuma pessoa se levanta por si mesma. Quem levanta é quem? É Jesus. Versículo 34 tem algo maravilhoso aí. O que Pedro diz para Enéas? Jesus Cristo te cura. Os irmãos lembram do domingo passado sobre o que eu preguei domingo passado, à noite? Lembra-se? Memória ruim? Estava aqui? Estava ou não estava? O que eu preguei? Mateus 8. Sobre quem? Sobre o carcereiro? Não. Sobre o centurião que tinha o quê? O servo do centurião. E os irmãos se lembram quando o servo centurião chega para Jesus e fala assim: Jesus, tal. O que Jesus fala para ele mesmo? Vá curá-lo. Mas o centurião fala o que para ele? Não, o senhor não tem. Eu não tenho dignidade de o senhor entrar na minha casa. O senhor só dá uma palavra que o meu servo será o quê? Curado. Jesus, quando fala para o centurião, eu vou lá curá-lo, Jesus fala para ele assim: olha, eu vou lá, e usa a forma terapia. Eu vou lá agir na vida dele para ele ser curado. Como se fosse fazer uma massagem, agir com o quê? Com as mãos, terapia. O centurião repete para Jesus: não, o senhor não precisa ir lá, basta uma palavra do Senhor e o milagre vai acontecer da cura. Não é uma ação, mas é o quê? É uma ação sobrenatural. Quando Pedro chega para o Enéas aqui, Pedro fala assim para Enéas: Enéas, Jesus Cristo age sobrenaturalmente na sua vida. Esse é o sentido da palavra o quê? Cura. Uma ação sobrenatural. Um milagre. Por isso, irmãos, quando olhamos aqui, a palavra de Pedro a Enéas, ela é maravilhosa. Uma declaração bem clara: Jesus Cristo te cura. Como eu disse antes, né? A palavra cura aqui é da ação sobrenatural, milagrosa de Deus na vida humana. Aquilo que somente quem pode fazer? Somente Deus. Somente Deus. Enéas, irmãos, era um paralítico há 8 anos, como diz o texto bíblico, versículo 33. Um estado que se encontrava por alguma anomalia, como dissemos antes, né? Física. E Jesus, ele transfere para esse homem, como ele fez com o coxo na porta formosa do templo, o quê? A mesma possibilidade de milagre, que é quem? Jesus Cristo. Lá para o coxo, lá no capítulo 3, Pedro e João disseram para ele: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, o quê? Levanta-te e anda. Aqui Pedro chega para Enéas e diz o quê? Enéas, Jesus Cristo o quê? Te cura. E Pedro dá 2 ordens a Enéas. Qual que é a primeira ordem? Levanta-te. Irmãos, levanta-se Enéas, levante-se Enéas, erga-se Enéas. A palavra, ela quer dizer também sair do repouso. Como se a pessoa estivesse o quê? Dormindo. Uma ordem que precisava de continuidade na ação do coração e no físico de quem? De Enéas. Jesus Cristo te cura. Então o quê? Levante-se.
Mas também a segunda ordem que Pedro dá a Enéas, e não é sugestão, é ordem, é a seguinte: arruma o quê? Tua cama. Ué, mas tem que arrumar a cama também? Interessante, né? Essa expressão, irmãos, ela é um encorajamento para Enéas a agir com sua própria força diante do quadro que ele o quê? Se encontrava. Levanta-te e arruma o quê? A tua cama. É a mesma coisa de falar, olha, dá um jeito aí na sua vida porque está muito o quê? Bagunçado. Esse arrumar aí. E o que acontece? Qual o resultado? Parte C do versículo 34. Diz aí, ele logo o quê? Se levantou. Na realidade, irmãos, o texto diz que imediatamente Enéas toma forças e consegue se livrar do leito, da condição precária do seu estado, não é, físico. Sabe por que aconteceu isso? Quando o milagre transformador do Senhor alcança uma vida, não existe força alguma que possa segurá-lo na condição do quê? De prostração espiritual. Lembra que eu falei do testemunho do pastor Fernando? O pastor Fernando conta lá no seu testemunho que ele se converteu, ele tinha 14 anos de idade. Ele era um adolescente lá no interior da Bahia, que moravam na roça, tinha a vidinha na roça, tinha a vaquinha, as galinhas, tal, tudo certo. Aí a mãe ficou falando para o pai, por favor, vamos mudar para a cidade, esses meninos precisam estudar, esses meninos eram 5, acho, não podem ficar onde? Ou 8, não sei, não pode ficar no cabo da enxada, eles têm que segurar uma caneta e um lápis na mão. Depois de muito tempo, o pai o quê? Vende tudo, chega na cidade e perdem tudo. Tudo. Ficam só com a casa que tinham comprado. O pai começa a beber, aquela tristeza. A mãe um dia se ajoelha do lado do fogão de lenha, levanta as mãos para o céu, não eram crentes, nada. O pastor Fernando disse que tinha 8 aninhos. Ele vê sua mãe se ajoelhar do lado do fogão de lenha e levantar as mãos para o céu e dizer, Deus, o que eu fiz? Por favor, me mata. Aí o pastor Fernando diz que vai lá, abraça a mãe e diz, não, mamãe, Deus não mata minha mãe não, não mata minha mãe não. Mas depois eles conhecem Jesus, uma história muito linda. E aquele menino de 14 anos, que se encontra com Jesus no mês de janeiro, lá no ano de 1984, Deus transformou a vida dele, levantou ele, pela graça e pelo poder de quem? De Jesus. Irmãos, quando a graça de Deus atua, ela faz o quê? Maravilhas. Então, quando eu olho para esse texto, irmãos, eu fico imaginando essa cena, quando Pedro diz que Jesus curaria Enéas, mas era preciso que Enéas obedecesse às ordens para essa restauração espiritual. Então, olhando para isso, há duas lições muito importantes dentro desse segundo aspecto aqui dessa mensagem nessa noite. Primeira lição é que existem pessoas, é como se fosse uma pergunta, será que existem pessoas diante dos meus olhos que precisam se levantar de um estado de prostração espiritual? Prostrados espiritualmente. Segunda questão, será que a minha vida, a minha e a sua vida, não precisa também se levantar, arrumar aquilo que o pecado nos acomoda, que nos deixa prostrados, e obedecermos ao Senhor e nos levantarmos para um novo tempo? Qual que é a ordem de Pedro para Enéas? Levante-se. Irmãos, as ordens do Senhor são claras aqui. Transfira as ordens de Enéas para as nossas vidas, para a sua e para a minha vida. Levantar e o quê? Arrumar a vida. E isso só pode acontecer pelo milagre da transformação espiritual que Jesus Cristo faz. Jesus Cristo te cura. As nossas vidas estão abertas ao milagre? Os nossos corações estão abertos? Nós temos corações abertos, ensináveis, quebrantados para obedecermos o Senhor? O milagre, ele vem. Mas para levantar, é preciso do milagre. Fora isso, o quê? Continuaremos prostrados. Homens, mulheres, todos, né? Levantem-se. Levantem-se. Pelo milagre transformador de quem?
do Senhor. Mas existe uma última lição no texto que ela é muito linda também, que Pedro falou para Enéas se levantar. E Deus nos chama hoje, levantemo-nos, né? Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos levantar outras vidas que estão prostradas. Versículo 35, o texto diz assim, que viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, naquelas duas vilas ali, os quais o quê? Se converteram ao Senhor. Meus irmãos, Enéas era um homem conhecido na vila que ele morava. Sua família com certeza era conhecida. Todos que conheciam Enéas viram que Deus tinha realizado através de Pedro o milagre na vida dele. E é interessante, irmãos, que quando diz aqui o viram, há várias expressões para ver. Por exemplo, nós temos ver, né? Enxergar, o quê? Observar, perceber, não temos todas essas expressões? Tudo significa o quê? Ver. Na língua grega também tem, e a expressão que Lucas diz aqui que as pessoas usaram, que Lucas usa para registrar isso, ele quer dizer que as pessoas perceberam que Deus estava o quê? Agindo, né? Ou seja, elas perceberam com o seu coração que algo diferente estava o quê? Acontecendo ali. Algo diferente. E quando olhamos para isso, então, nós vemos o quê? Que a reação diante do testemunho ela foi natural. O que diz o texto bíblico? Que os habitantes de Lida e Sarona fizeram o quê? Se converteram ao Senhor. Vidas rendidas diante do Salvador, porque viram o milagre de Jesus Cristo na vida de um homem. Vidas que se levantaram também pelo poder do Espírito Santo, tanto quanto Enéas se levantou do leito da paralisia. Por isso, irmãos, o Senhor nos chama hoje o quê? Levantemo-nos, vamos trabalhar dessa forma. Então eu quero dizer para os homens, nós precisamos nos levantar, e mulheres também, né? Porque existem vidas que precisam de nosso testemunho estendido a elas, para se levantarem também. Esposas, filhos, filhas, parentes, colegas de trabalho, empregados, vizinhos, pessoas que nós conhecemos. Elas precisam se levantar. Como vão ser levantadas? Através de eu dizer para elas que Jesus Cristo pode o quê? Curá-las. Curá-las. Irmãos, nós não podemos continuar olhando as pessoas no fundo da perdição e não estendendo as mãos para que se levantem pelo poder de Jesus Cristo. Precisamos estender as nossas mãos e os nossos corações para que isso seja o quê? Real. Agora uma pergunta, né? Para terminarmos. O que nos impede? O que nos impede? Será que na nossa vida há pecados camuflados? O que é camuflado? Disfarçado, né? Disfarçado eu acho que é uma tradução melhor do que o de escondido, né? Será que é aquilo que nós chamamos de pecadinhos, que não existem, né? Pecadinhos que são o quê? Inofensivos. Será que é falta de consagração? Ou será que é falta de entendimento da realidade espiritual? As pessoas que estão em volta de nós precisam olhar para as nossas vidas, para as nossas famílias, nossas vidas que fomos levantados por Cristo Jesus, pela graça de Cristo, para que tenham exemplo de como podem se levantar também pela salvação que Jesus Cristo faz atuar no nosso coração. Por isso que nós precisamos nos levantar, porque existem outras pessoas que precisam ser levantadas pela instrumentalidade das nossas vidas. Então, irmãos, vamos nos levantar. Pedro, ele foi levantado por Jesus lá no Mar da Galileia. Lembra quando ele estava se afogando lá? Hein? O que Jesus fez? Estendeu a mão e o quê? Por que duvidaste, né, homem de pequena fé? Quando ele estava nas margens do Mar da Galileia, lá em João capítulo 21, ele disse, nós vamos pescar, eu vou pescar. Não queria mais saber de nada. Jesus o levanta novamente.
Pedro foi levantado de um pescador rude e pecador a um pecador arrependido, mas sendo usado por Deus para levantar outras vidas, como no caso aqui aconteceu. Por isso Deus nos chama a nos levantarmos. Precisamos enxergar a nossa realidade espiritual. Precisamos deixar que o poder milagroso do Senhor faça a obra na nossa vida. Porque há pessoas que precisam ser levantadas da sua vida, como nós fomos por Jesus. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com o Senhor? Eu convido você a dizer a Deus: Deus, eu preciso que o Senhor me levante, que a graça do Senhor faça essa obra no meu coração. Eu preciso, ó Deus, que a cura que só o Senhor pode fazer seja realidade na minha vida também. Talvez você ainda não, você que está aí participando, ainda não entregou a vida a Jesus, ou você que está aqui e não entregou a vida a Jesus, hoje é dia de entregar a vida a Jesus, dizer: Jesus, me levanta, porque eu preciso do Senhor. Só Jesus Cristo que pode fazer um milagre, não tem outro. Milagre em tudo que nós necessitamos, na vida, na família, em tudo que for. Somente Jesus, somente Jesus Cristo. Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, poderoso. O Senhor é Deus eterno. Ó Pai, vai ser tão bom um dia poder encontrar com Pedro, com Enéas no céu. E desfrutar de toda a graça eterna do Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor levantou Pedro, levantou Enéas e aqueles outros lá na cidade. E o Senhor quer nos levantar também para a sua glória. Ó Pai, o Senhor sabe tudo o que é preciso fazer na minha vida, na minha família, minha esposa, nos meus filhos, na vida de cada um que aqui está, de cada família dessa igreja, nessa igreja, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Nós não mandamos em nada. Por isso nos submetemos ao Senhor. Ó Pai, o Senhor sabe, ó Pai, especificamente, como nós, como homens hoje, dia do homem batista, como precisamos ser levantados pelo Senhor. Faz a obra, Pai. Faz a obra. Continua cuidando do nosso coração, da nossa vida. Abençoa cada família. Abençoa os que estão em casa agora também. Se por acaso, ó Pai, alguém que não entregou a vida a Jesus ainda, que hoje possa experimentar a cura da graça do Senhor na sua vida. Ó Pai, faz a obra que só o Senhor pode fazer. Abençoa, dirige e guarda-nos, pois dependemos do Senhor. Nós oramos e clamamos em nome do Salvador Jesus. Que a graça desse Jesus maravilhoso, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam conosco e com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Vamos em pé cantarmos como pós-lúdio, firme nas promessas? Pode ser, Gisele? Daí a gente vamos cantar firmes nas promessas do Senhor Jesus, depois que Deus abençoe cada um dos irmãos. Firme nas promessas do meu Salvador,
Deus abençoe a vida de cada irmão, na sua casa também, Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada do Senhor. Amém.